A paz de Deus. Eu agradeço a Deus que Deus tem me convertido no ano de 1998. Antes de vir para essa graça, fui testemunhado como tendo 6 anos de idade, né, há muitos anos atrás, testemunhado pelos meus avós. Depois, meus pais se mudaram para Taboão da Serra, porque nessa época nós não servíamos a Deus, né? E a minha mãe não se dava com os meus avós e fomos morar em Taboão da Serra. Não me falha a memória, eu não sei mais ou menos que ano que era, mas residindo em Taboão da Serra, né? Lá eu, como era permissão de Deus, eu conheci o mundo, né? Comecei a usar drogas com 16 anos mais ou menos, né? E comecei também a aprender a roubar, né? E servir o mundo, né? Servir o mundo do adversário nessa época e fiquei nessa vida muitos anos. Quando chegou meados de 1998, né, tendo eu sendo cercado pelo Senhor, porque o Senhor já tinha promessa de salvação na minha vida, né? Eu decidi um dia sair da casa do meu pai e estava com a mente de procurar um centro espírita de candomblé para resolver minha vida ou ir numa igreja. Eu agradeço a Deus que, parando eu de frente, assim, numa esquina tipo encruzilhada, né? Ali eu fiquei com aquela decisão na minha mente que eu ia num centro de macumba ou eu ia numa igreja para resolver a minha vida, porque do jeito que estava não dava para continuar, porque eu estava envolvido na vida do crime, né? E envolvido com drogas também, com roubos, né? Mas quando Deus tem uma obra para fazer na vida de um ser humano, quando tem plano de salvação, Deus cerca de todas as maneiras. E assim, nesse dia, né, eu vi, eu ouvi em voz humana o Senhor falar comigo, né? Vai na Congregação Cristã no Brasil. E ali era mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, que eu estava sozinho. Eu olhei para o lado esquerdo, lado direito, não vi ninguém do meu lado. O Senhor falou novamente, vai na Congregação Cristã no Brasil. E falou novamente pela terceira vez, né, vai na Congregação Cristã no Brasil. Eu fiquei com aquela voz na minha mente, fui embora para casa. No dia seguinte eu comecei a procurar a Igreja Congregação Cristã no Brasil. E dali o Senhor foi fazendo obras, mesmo ainda viciado ali nas drogas ali, fui usuário de crack. E naquela semana ainda fiz uso dessa droga, né? O adversário ali tentando impedir a obra que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu ali congregando numa salinha ali, Taboão da Serra. E ali, quando foi naquele mês de maio, né, foi anunciado um batismo,
no dia 17 de maio de 1998, ali me entrou interesse no meu coração de assistir aquele batismo, pedi para um vizinho meu que já era irmão na fé, batizado, né, já era casado, era músico, né, o irmão Edson, e ali eu conversei com um servo de Deus, ele me orientou que eu não batizasse assim logo de cara, porque eu não conhecia a graça, né? Aí eu falei para ele, né? Falei, não, irmão, o irmão pode ficar em paz, que eu sei o que eu estou fazendo, né? Porque ali o Senhor já tinha aberto, né? Já tinha tirado as escamas dos meus olhos, né? Já tinha me aberto as vistas espirituais, né? Então eu fui naquele batismo no dia 17 de maio, né? De 1998, e ali o Senhor, né, se compadeceu de misericórdia, me convertendo e me chamando nesta bendita graça. Louvado seja Deus. Ali também eu agradeço a Deus que Deus fez um milagre na minha vida, que ali ficou enterrado todo aquele espírito de droga, de roubo, de vício, ficou tudo enterrado ali. Eu fumava cigarro, fumava crack, cheirava, fumava maconha, roubava muito. E esses espíritos ficaram tudo enterrados nas águas do Santo Batismo. Agradeço a Deus que levantei dali já convertido, mas tinha uma preocupação, né? Que quando eu chegasse em casa, eu ia encontrar com os meus colegas. No entanto, que eu fui comentando com o irmão Edson, né, a caminho de casa, e o irmão Edson falou assim, falava para mim assim, não, irmão, irmão, fique em paz, porque agora, como o irmão já fez um concerto com Deus, Deus vai cuidar do irmão nesta graça. Aí eu fiquei assim meio apreensivo, né? E então é, eu muito feliz ali, contente, fui dar um recado para minha avó que foi pioneira desta graça, né? Deus, por misericórdia, Deus já levou ela para o reino de glória, né? E ali eu dei o testemunho desta graça para ela, né? Dei a, a resposta, né, da obra que Deus fez na minha vida, louvado seja Deus. Ali também Deus deu a graça de enfrentar também o adversário de nossas almas, que não gosta desta obra, veio me enfrentar ali, e Deus deu a graça ali de enfrentar esse espírito maligno, Deus deu a graça de enfrentar ele ali, né, e já se completam mais ou menos 25 anos que Deus tem me chamado na sua bendita graça, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom e maravilhoso na minha vida por ter me tirado, né, do lamaçal do pecado, das garras do adversário, né, para servir a Deus em espírito e em verdade. A paz de Deus, querida Irmandade, boa tarde. Sinto de contar uma obra de testemunho que Deus fez na minha vida. Glória a Deus nas alturas, louvado seja Deus. Em 2019, eu me encontrava desempregado na época, louvado seja Deus, e fui assistir um culto na cidade de Jandira, no Jardim Antônio Porto, e lá naquele dia tinha um cooperador de Itupeva atendendo o culto, né? Eu estava desempregado, não sabia mais o que fazer para arrumar um serviço para poder trabalhar e me sustentar, louvado seja Deus. Mas naquele dia Deus mandou uma palavra gloriosa através da boca desse irmão de Itupeva, e ali Deus falou que ia escancarar as portas, né, de emprego na minha vida. Louvado seja Deus. Aí voltei para casa com aquela palavra e Deus tomou um caminho na minha vida, né? E através de alguns irmãos eu conheci uma fábrica de pães caseiros, e através daquela fábrica de pães caseiros ali eu comecei, né, vender aqueles pães, né? Deus foi
abençoando e foi me tirando da prova, né? E como eu saía todos os dias pelas manhãs, né, para comprar os pães, e de lá da fábrica mesmo já saí revendendo esses pães, né? Glória a Deus nas alturas. E ao mesmo tempo continuei congregando, né? E fui buscando a Deus nas madrugadas, me consagrando a Deus, né? Para que Deus completasse alguma coisa na minha vida, uma obra, né? Porque eu sempre gostei de fazer visitas, né? De ver obras, milagres, maravilhas, prodígios, libertações, curas, e fui me consagrando a Deus, para Deus me revestir do dom de visita, né? O dom da profecia, o dom de profeta de Deus, louvado seja Deus. E ali Deus começou a fazer obras nesse sentido, quando eu pedi a Deus, e eu comecei a fazer visitas, né? E Deus foi me revestindo. Aí uma certa madrugada, Deus me mostrou, me levou em espírito dentro de um carro de um casal de servos de Deus. Eu estou contando porque já se cumpriu essa obra que Deus fez através da oração da madrugada, né? E ali eu não conhecia o casal de servos de Deus. Eles trabalham, né, como autônomos, né, vendem suas mercadorias nas ruas de São Paulo. E ali eu terminei a oração na madrugada, fui dormir. No outro dia levantei cedo, fui trabalhar e fiquei incomodado com aquela visão, né? Mas louvado seja Deus que naquele dia Deus preparou uma visita, né, na casa de um servo de Deus. E ali eu glorifico a Deus que aquele casal da visão apareceu naquela visita. Louvado seja Deus. Então ali nós abrimos a visita ali no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós cantamos 3 hinos ali e por doutrina ali nós oferecemos a, a liberdade da palavra para quem estava ali, né? Reunido naquela visita, né? Louvado seja Deus. E ali se encontrava esse casal. E Deus não usava de ninguém na profecia da palavra ali, né? Na profecia do recado de Deus. E o Senhor, né, falou para mim entrar em comunhão ali, que o Senhor ia fazer uma obra naquele dia, né, dentro daquela casa, naquela visita, né? E ali eu dobrei a comunhão, baixei minha cabeça, né? E ali eu comecei a abrir a minha boca e o Espírito Santo de Deus me tomou ali na profecia do céu, e Deus deu a graça de profetizar para aquela irmã, para aquele casal, né, irmãos? E ali Deus fez uma obra de milagre que ninguém sabia, eu também não sabia da vida daquele casal, o que estava ocorrendo, né? Depois ali a irmã, na pregação daquele dia, na visita, a irmã foi se abrindo e foi revelando tudo aquilo que o Senhor já tinha me mostrado na visão da madrugada. Entendeu, irmãos? E ali a irmã falou naquela visita que tinha feito uma cartinha, que ia levar o esposo ao conhecimento do ministério, que ia divorciar, né? Mas naquele dia Deus me tomou ali naquela visita para dar o recado para aquele casal, para aquela irmã, que a irmã rasgasse o decreto do diabo na vida dela, né? Porque o diabo estava entrando na vida dela através do desentendimento, das discussões, né? Que ela falava com o esposo uma situação, o esposo vinha com outra situação, um falava A, outro falava B, e não tinha entendimento entre eles. E ali ela falou de frente com o esposo dela, que naquele dia estava rasgando a cartinha, que nem o esposo dela não sabia dessa cartinha,
Mas naquele dia, irmãos, Deus derrubou o castelo do adversário na vida daquele casal. O casal se abraçou ali, né? E a glória de Deus nos tomou naquela visita, né? Foi uma festa gloriosa, uma festa espiritual. Ali Deus mandou o adversário embora, mandou o espírito da separação embora, e o nome de Deus está sendo glorificado nesse testemunho. Amém. A paz de Deus, querida Irmandade, boa tarde. Sinto de contar uma outra obra de milagre que Deus fez na vida de um tio meu, né? Louvado seja Deus, que não servia a Deus na bendita graça do Senhor Jesus Cristo, né? E logo quando, alguns anos atrás, quando eu fiquei sabendo que ele ficou doente, né? Doente de câncer, né? Câncer na próstata, louvado seja Deus. E ele foi internado numa clínica, né? Um homem que, quando na sua saúde, né, levava os meus avós na Congregação Cristã no Brasil, e do culto mesmo já voltava para trás, batia no peito, homem de coração duro, falava que era católico, mas dentro da congregação não entrava. Louvado seja Deus. Mas como Deus é bom e misericordioso, e Deus queria fazer uma obra, né? Louvado seja Deus, né? Deus permitiu câncer na vida deste homem. Oh glória, aleluia. Deus tem as ferramentas certas para trabalhar na vida de um ser humano. Louvado seja Deus. Então eu fui buscar a palavra para ver se Deus ainda tinha obra, né, de conversão, de salvação na vida daquele homem, que ao mesmo tempo é o meu tio, o irmão do meu pai, né? Louvado seja Deus. E eu fui buscar a palavra. Deus mandou 122 de Salmos, Deus usou do Atalaia na palavra, né? E dizia para mim que estava confirmada aquela visita, e eu fui visitar esse meu tio na clínica de cuidados médicos, né? Louvado seja Deus. E ali começou um processo de evangelização da minha parte na vida daquele homem, irmãos. Então, ali eu fui visitando ele, né? Fui insistindo no evangelho, né? Louvado seja Deus. Então, no decorrer do tempo, teve um dia que eu cheguei lá e ele tinha dúvida, né? Entre o pastor do céu e o pastor da terra, né? Porque lá tinha outras igrejas que faziam visita lá também, entendeu? Mas e aí naquele dia eu conversando com o meu tio, né, ali no pé da cama, ele perguntou para mim qual que era a diferença do pastor do céu e pastor da terra. Aí eu falei para ele, irmãos, olha, fulano, não vem de mim, né, a interpretação, mas eu vou clamar a Deus aqui em comunhão com ele, e ele vai me dar a interpretação, vai me dar a resposta certa para me dar, passar para você, né? E ali, irmãos, eu clamei a Deus ali, e Deus me deu a interpretação certa. E Deus deu a graça de falar para ele assim, né? O nome dele era Miguel, né? Deus deu a graça de falar para ele assim: olha, Miguel, o pastor da terra, quando vir o devorador, ele vai abandonar suas ovelhas e vai deixar suas ovelhas sozinha, né? Mas o pastor do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abraça as suas ovelhas. Ele nunca deixa as suas ovelhas dispersas, sozinhas, na mão do devorador. E ali, irmãos, desceu a lágrima nos olhos daquele homem, sabendo que já estava à beira da morte, né, com câncer de próstata. O câncer já estava no estado avançado, né? Louvado seja Deus. Mas ali era tudo permissão de Deus na vida daquele homem, louvado seja Deus. E ali ele pediu o batismo, irmãos. E ali naquela região eu falei com ele assim, falei, olha, não depende de mim, mas depende dos irmãos de ministério. Vou conversar com os irmãos de ministério aqui nessa região,
você vai me aguardar, eu vou para casa, né? Vou ajudar os irmãos em oração. E assim eu fazia, irmãos, né? E assim Deus deu a graça de fazer, né? Conversei com os irmãos daquela região, né? Que é aqui em São Paulo, na região de Jaraguá, né? Essa clínica, né? Então eu conversei com os irmãos daquela região. Nessa época eu morava com meu pai, né? Meu pai também já falecido, né? Meu pai não fez um concerto com Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Então na época eu vinha para casa, né? Na madrugada também ajudava os irmãos em oração, sempre orei a Deus na madrugada e naqueles dias sempre insisti com Deus para que Deus confirmasse o batismo desse meu tio, né, para que Deus convertesse a alma dele, chamasse ele na graça, para que ele não viesse perder a salvação de alma, irmãos. E ali foi orado a Deus, Deus confirmou para os irmãos o batismo do meu tio, né? E louvado seja Deus, foi feito um batismo especial nesta clínica. Inclusive foi um irmão ancião da Vila Santa Lucrécia que atendeu o batismo do meu tio. Meu tio foi emergido nas águas do Santo Batismo, dentro desta clínica, em cima de uma maca, né? E ali, louvado seja Deus, Deus converteu o meu tio, né? Chamou na bendita graça, mas ali, como já era obra por Deus, né? Então Deus não libertou o meu tio daquele câncer. Deus converteu o meu tio, ele obedeceu a Deus nas águas do Santo Batismo, e ali a situação dele foi se agravando, foi piorando, porque o câncer já estava avançado, né? E meu tio ele foi transportado para um hospital para se tratar daquele câncer, né? Como ali já era plano de Deus, Deus veio a recolher, né, o meu tio, né? Como um trabalhador de última hora, né? E Deus ali recolheu o seu servo para o reino de glória, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde também.